Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento. Hoje, nossa aula será de História e comentaremos uma parte da habilidade 403. Você que está assistindo a essa aula, provavelmente já esteja inserido no mundo do trabalho. Se ainda não está, está se preparando para o mesmo, pois uma das formas na vida contemporânea de evoluir dentro da vida econômica e social é através dos estudos. Passo a passo, pois não há como pular etapas. Ensino fundamental, ensino médio e uma graduação. Desta forma, sucessivamente, pois de acordo com a legislação brasileira, só finalizamos nossos estudos quando terminamos um doutorado. Mas nem sempre nossa história foi assim. Até bem pouco tempo atrás, o estudo era reservado para poucos, sobretudo os que tinham posse e eram do sexo masculino. Estamos falando de uma época em que no Brasil ainda imperava a mão de obra escrava. E se fenômenos nocivos dessa época são sentidos por nós até hoje, a situação, pode acreditar, já foi bem pior. Até o recente ano de 1888, a escravidão era legítima no Brasil. E as formas de trabalho eram as mais degradantes que se possa imaginar, pois a escravidão pressupõe todas as formas de violência existentes. Hoje, além de o trabalho escravo ser proibido e punido por lei, ele também fere os direitos humanos, tema que convido você para conhecer agora na nossa aula de História. Quando falamos em direitos humanos, não estamos nos referindo especificadamente ao Brasil ou a algum outro determinado lugar. Estamos falando do direito adquirido que cada indivíduo, residente e nascido nos países que fazem parte do Pacto de São José da Costa Rica, pertencente ao grupo humano, ou seja, nossa espécie, morador ou residente do grupo de países que fazem parte deste acordo, terão sua vida respeitada e seus direitos enquanto ser humano garantidos, independente da espécie de crime ou razão de qualquer natureza que chame a atenção da sociedade para esse indivíduo. No preâmbulo do acordo deste documento, está definido que todos os países ali reunidos estão comprometidos em reafirmar seu propósito de consolidar neste continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do homem. E que também reconhece que os direitos essenciais do homem não derivam do fato dele ser nacional de determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana, razão que justificam uma proteção internacional de natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos Estados de todas as Américas. Esses dois atos iniciais do acordo determinam de antemão que os países partícipes asseguram aos seus cidadãos a democracia e suas plenas liberdades garantidas pela Constituição, e que seus direitos, baseados no respeito ao indivíduo, não estão ligados ao fato dele ter nascido em determinado país, mas sim ter o respeito que cada ser humano tem garantido, sobretudo os direitos fundamentais à existência plena, digna e satisfatória, previstos na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Poderíamos dedicar algumas de nossas aulas somente para discutir os 82 artigos do documento, do qual o Brasil e mais 24 países das Américas são signatários. Mas neste momento, é importante sabermos que esse documento garante a todos os cidadãos das Américas direitos políticos, igualdade perante as leis, proteção judicial, direito de circulação, direito à propriedade privada, direitos da criança e cada qual com um regimento detalhado que impõe aos países membros o justo e respeitoso tratamento a seus cidadãos. No Brasil, temos graves casos de violação dos direitos humanos que infelizmente acontecem dia a dia e de forma rotineira.
Constantemente surgem notícias que falam sobre trabalho escravo, tortura, feminicídio e inúmeros outros tipos de ações que são vetadas pelo Pacto de São José e que, teoricamente, é dever do Estado prevenir e gerar a seus cidadãos a segurança necessária para a efetivação de tais direitos. Somente de janeiro a julho de 2020, o Brasil contabilizou um caso de feminicídio a cada 6 horas e meia. No site oficial do Ministério dos Direitos Humanos, encontramos outro dado alarmante. Dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos ao longo de 2019, 86,8 mil são de violações de direito de crianças ou adolescentes, um aumento de quase 14% em relação a 2018. A violência sexual figura em 11% das denúncias que se referem a este grupo específico, o que corresponde a 17 mil ocorrências. Essa, senão a mais terrível, é apenas uma das formas de se praticar violência contra a criança. A Unicef ainda lista mais uma enorme quantidade de crimes que violam os direitos humanos da criança e do adolescente, como trabalho infantil, violência psicológica, violência física, negligência ou abandono, tortura, discriminação, cyberbullying e várias outras práticas que vêm a ferir a dignidade da pessoa humana, e no caso específico, da criança ou adolescente. A escravidão é algo ainda muito recente no Brasil. Eu mesmo sou descendente de escravos libertos, e a dificuldade que nossa família teve para conseguir ascender socialmente e educacionalmente nesse último século foi gigantesca. Assim como a minha, a maioria das famílias brasileiras tem como base de sua árvore genealógica negros, índios, caboclos e imigrantes sem posse. Pessoas que nunca sequer ouviram falar o que eram direitos humanos, ou que não pararam para pensar que eram cidadãos de direito. A colonização portuguesa, baseada na escravidão e na usurpação das riquezas do território, traz intocadas suas marcas e mazelas até hoje. Ainda hoje, milhões de brasileiros são fruto do vandalismo social causado pela gigantesca desigualdade social e classista oriunda do Brasil colônia. Milhões de brasileiros sentem literalmente o preconceito na pele, no salário, nos olhares lançados contra eles por ainda serem vítimas da discriminação e segregação legada por quase 4 séculos de escravidão. Mesmo em pleno século XXI, volta ou outra, o jornal noticia o descobrimento de pessoas em regime de trabalho escravo. Os casos de feminicídio no Brasil não escolhem status, classe ou bairro, mas mesmo assim são predominantes nas regiões periféricas, onde muitas vezes as mulheres optam por suportar caladas as violências sofridas por não ter para onde ir com seus filhos. Muitas pessoas confundem direitos humanos com direitos da população carcerária. Mas direitos humanos é qualquer coisa que venha a ferir a dignidade da pessoa humana, não importando se ela esteja presa ou em liberdade, seja adulto ou criança, homem ou mulher. Há décadas, buscamos uma maneira de superar as mazelas sociais em tão larga medida espalhadas pelo país. Corrupção, violência, fome, pobreza, são todos elementos que são contrários aos dispositivos que asseguram a dignidade da pessoa humana. Uma das formas de superarmos esses abismos existentes na sociedade que ligam a nós, indivíduos comuns, a uma vida mais plena é a educação, que é dever do Estado e direito de todos. Quando alcançarmos níveis educacionais que propiciem ao indivíduo liberdade de ação e de superação, poderemos olhar para uma solução em nosso horizonte. Na aula de hoje, conhecemos um pouco mais sobre a dignidade da pessoa humana. Podemos ver que esse é um pacto entre todos os países da América do Sul e que dignidade da pessoa humana envolve vários fatores, sobretudo ter respeito, moradia, acesso à saúde de qualidade,
acesso à educação e outros fatores que nos levam a uma vida digna. Obrigado por ter vindo à minha aula e até um próximo encontro.